Vou botar agora. Então, olha só. Todas as vezes que eu boto uma fórmula, P1, V1 é igual P2, V2, esse 1 e esse 2 do P1, V1 é o estado 1, é o estado original. Você vai encontrar em livros PI, VI, significa pressão inicial, volume inicial, e PF, VF, significa pressão final, volume final. Né? E você vai encontrar também, em vez de ser P1, V1, P0, V0, significa pressão inicial. O importante é você entender que é um estado inicial, o P1, V1, e o estado final, o P2, V2. O que é o estado inicial? A pressão que estava sendo exercida no início, o volume que estava sendo ocupado no início. E o que é o final? A pressão que estava sendo exercida no final e o volume que estava sendo exercido no final. Então, olha só, aqui dá para a gente entender isso, ó. Tá vendo aqui? Está escrito primeiro estado. Primeiro estado significa que na hora que pegou esse recipiente aqui, tá vendo? Com essa massa gasosa aqui dentro, com esse pezinho, a pressão nesse início era 2. E o volume nesse início era 600. Aí, no estado final, eu botei mais uma pressão. Então, foi para 4 a pressão. E o estado final foi para 300 no final. Então, aqui é possível que a gente faça... É possível que a gente faça medidas, é possível que a gente faça cálculos baseado nisso. Olha só, vou dar um exemplo de um cálculo para vocês que a gente pode fazer. Considerando a minha mesma seringuinha que eu dei o exemplo agora mesmo para vocês. Aqui, então, eu vou puxar o ar até 5 ml. No meu estado inicial, a minha pressão está sendo 1. Lembra que eu falei? Não estou botando pressão nenhuma, vou botar uma pressão 1. E o meu volume inicial está sendo 5 ml. Aí, agora, eu vou exercer uma pressão. Quando eu exerço uma pressão, eu chego em 1,5 ml. 1,5 ml é o meu volume 2. Eu posso calcular qual é a pressão que foi colocada aqui. Né? Então, por exemplo, deixa eu só liberar as meninas aqui. Então, por exemplo, deixa eu abrir meu Word aqui. Por mais que eu me programe toda cada aula, eu penso em outra coisa na hora que eu estou falando. Não tem jeito. Então, peraí, deixa eu mostrar para vocês. Então, olha só, considerando a minha seringa que eu mostrei para vocês. Então, eu tinha um volume inicial de 5 ml, né? Que eu tinha colocado para vocês com a seringa toda aberta. E eu disse a vocês que eu ia considerar que essa pressão seria de 1, porque eu não estava exercendo pressão nenhuma. Aí eu fui e apertei bastante e cheguei num volume final de 1,5 ml. Apertei muito e cheguei aqui. Que pressão que eu fiz? Qual foi a P2? Espera só um minutinho. Qual foi a P2? Né? Qual foi a pressão que eu fiz? Aí eu uso aquela fórmula. P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Qual era a pressão inicial? Era 1. Qual era o volume inicial? Era 5. Qual era a pressão final? A pressão 2? Não sei, é o que eu quero saber. Qual foi o volume que eu cheguei? 1,5. Então, ó, 1 vezes 5 dá 5. É igual a P2
vezes 1,5. Eita, botei pequenininho aqui. P2 vezes 1,5. Se o 1,5 estava aqui multiplicando, ele passa para cá dividindo. Então, P2 vai ser igual a 5 dividido por 1,5. Então, a pressão que eu exerci lá na minha seringa, aquela pressão que eu exerci lá foi de 3,3. Então, assim, eu compreendendo essa questão desse cálculo, dessa fórmula, eu consigo fazer alguns cálculos baseados nisso, tá? Deixa eu achar mais, deixa eu botar de volta aqui para você. Se eu precisar, eu volto no meu Word aqui. Deu para entender, pessoal? Só carregando aqui para eu continuar. Ó, aqui eu botei um outro exemplo para a gente falar sobre essa questão da compressibilidade da lei de Boyle. Então, olha só. Um gás apresenta pressão de 75. Esse mmHg é uma unidade de medida de pressão, que chama milímetro de mercúrio, ok? Então, um gás apresenta uma pressão de 75 milímetros de mercúrio em um cilindro de 50 ml. Ao expandirmos esse cilindro para 100 ml, qual vai ser a nova pressão? Então, olha só, faz de conta que isso daqui, que essa seringa é um cilindro. Aí, faz de conta que o cilindro estava aqui em 50 ml. Eu expandi o cilindro para 100. Qual que foi a nova pressão? Então, o que eu faço? Eu venho aqui e separo. Pressão 1, 75. Pressão 2 é o que eu quero saber. Qual é a nova pressão? Pressão 2 é o que eu quero saber. Volume 1 era 50 ml. Volume 2 passou a ser 100 ml. Então, aí a gente vai lá e bota P1V1 é igual a P2V2. P1V1 é o estado inicial. P1, 75. V1, 50. P2 é o que eu quero saber e V2 é 100. Então, aí eu faço as contas e chego... Oh, meu Deus. E chego no cálculo de que a pressão, a segunda pressão era 37,5, ou seja, era bem menos pressão. Se eu tenho um espaço maior, eu estou tendo uma pressão menor, né? Então, bem menos pressão. Quanto menor é o espaço que está, mais eu estou pressionando para aquele espaço ficar pequeno. Essa é a lógica da compressibilidade, né? Quanto mais você comprime, menos espaço esse gás vai ocupar. Essa é a relação. P1V1 é igual a P2V2. Dessa característica da compressibilidade. A sexta característica se chama dilatabilidade. A dilatabilidade é o contrário. Então, se na compressibilidade é a capacidade do gás ser comprimido, dilatabilidade é a propriedade do gás se dilatar. Só que assim, para comprimir, eu espremo, eu boto pressão. E para dilatar, o que eu faço? Para dilatar, eu uso a temperatura. Então, olha só, funciona da seguinte forma. A temperatura, quando você resfria um gás, ele fica mais condensado, ele fica mais comprimido. Quando você aquece um gás, ele fica mais expandido, ele fica mais dilatado.
Então, sempre que esse gás ele é aquecido, ele dilata, ok? Então, aqui, ó, tá mostrando uma experiênciazinha que se eu tivesse a bexiga aqui em casa, eu ia fazer para mostrar para vocês, porque ela dá certinho. É uma que eu uso para fazer em laboratório. No laboratório, a gente faz assim, a gente bota o tubo de ensaio e a bexiga de aniversário, né, bem grudadinho naquele tubo de ensaio. Ou um tubo de ensaio, ou um Erlenmeyer, ou um Becker, né, onde couber aquela bexiga. Então, a gente coloca ela amarradinha ali, em dois, na verdade. Um a gente bota na bacia com gelo. O outro a gente bota para aquecer. E aí você vai ver que na medida que vai aquecendo, a bolinha começa meio que como se ela fosse encher. Na verdade, ela não vai encher. A quantidade de gás que tem ali vai só dilatar. E no que dilata, ela fica mais expandida, né? Então, os gases, eles têm essa capacidade de se dilatar. E quem faz o gás dilatar é a temperatura. O volume dele, o espaço que ele ocupa, vai ser de acordo com a temperatura. Se a temperatura for fria, vai ocupar menos espaço. Se a temperatura for quente, vai ocupar mais espaço. É diretamente proporcional à temperatura. Então, aí a fórmula fica assim, ó, volume inicial, ou volume 1, dividido pela temperatura 1, é igual ao volume 2, que é o volume final, dividido pela temperatura 2, que é a temperatura final. Então, se estava frio, eu aqueci, o volume que estava menor vai ficar maior. Se estava quente, eu esfriei, o volume que estava maior vai ficar menor. Entenderam? Quente, muito, vai ficar cheio. Quente, vai ficar cheio. Frio, vai ficar vazio. Isso que essa fórmula está dizendo. V1 dividido por T1 é igual a V2 dividido por T2. Como diriam os memes, né? Tem uma física na minha química hoje, né? É bem isso. E o que... Ah, tá certo. Então, é o seguinte, gente. Aqui eu vou considerar que eu tenho a mesma pressão. Eu não estou trabalhando com pressão. Agora eu estou trabalhando com volume e estou trabalhando com temperatura. Não tem pressão aqui envolvida. Por isso, essa lei, né? Porque quem estudou a correlação entre o volume e a temperatura, para poder especificar a dilatabilidade, foram duas pessoas, foi Charles e Gay-Lussac. Então, a gente vai encontrar em alguns livros falando que essa lei é lei de Charles, e outros livros que essa lei é a lei de Gay-Lussac. Não interessa de quem é a lei, interessa que é a lei, né? É o que funciona, não interessa quem criou, é o que é o certo. Essa lei, ela considera que é uma transformação que acontece no gás isobárica. O que significa isso? Bárico vem de gás, tá? Gás bárico vem de pressão. Então, existe uma unidade de medida de pressão que é bar, que vem de bárico, né? É a pressão, é a força. E iso é igual. Então, aqui eu estou considerando dois estados, o estado inicial, o estado final, e eu estou considerando que a pressão é idêntica nesses dois estados. Eu não estou considerando que tenha pressão, não está sendo apertado nada. A única coisa que está sendo feito é o aquecimento daquele gás. Então, aqui eu tenho uma temperatura 1. Aqui eu tenho uma temperatura 2. Então, eu tenho o mesmo gás. Então, vamos imaginar aqui, faz de conta que esse copo que está na minha mão é esse recipiente da figura e a água é gás. Faz de conta que é um gás que está aqui. O que está mostrando essa figura aí para gente? Que se eu aquecer isso daqui, esse gás que está aqui, ele vai aumentar o volume que ele se encontra. É isso que está mostrando para gente. Então, ó, quando a temperatura está em 100, o volume está em 200. Quando a temperatura está em 200, o volume está em 400. Então, aumenta a temperatura, aumenta o volume. Ó, aumentei de 200 para 300, aumentou ali também
para 600. Né? Então, o que acontece? Se eu pegar o volume e dividir pela temperatura, eu vou ter uma temperatura, um quociente igual. Eu vou ter um resultado igual. Então, aqui eu tenho a lei de Gay-Lussac que me diz que o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual ao volume final dividido pela temperatura final. Da mesma forma, a gente vai conseguir fazer os cálculos. Depois eu vou dar mais exemplo para vocês. E na lei de Charles, Charles já está relacionando a pressão do gás com a temperatura. Então, olha só que interessante. Nós vimos, se alguém estiver anotando, né? Nós vimos a relação da pressão do gás com o seu volume. Nós vimos a questão do volume com a temperatura. E agora nós vamos ver a questão da pressão com a temperatura. O que vai acontecer em relação à pressão quando eu aumento a temperatura? Se eu considerar o mesmo volume, ou seja, se eu não considerar que aquela pressão vai espremer aquele gás, o que vai acontecer se eu aumento a temperatura? Porque, veja bem, raciocinem comigo. Se eu tiver um recipiente aberto com gás, se eu botar a temperatura aqui para aquecer esse gás, ele vai aumentar de volume, certo? Se tiver aberto aqui, ele vai aumentar de volume. Se ele aumentar de volume, com um negócio aberto, eu vou ter uma pressão bem menor. Se eu tiver aqui ele fechado e eu aumentar a temperatura, o que vai acontecer? Ele está fechado, né? Eu vou ter um aumento dessa pressão aqui. Só que não vai ter para onde esse volume expandir. Então, quando esse volume não se expande, o gás ele fica só se mexendo. Ele não aumenta de volume, ele só se mexe. Né? Então, Charles ele fez esse estudo. Ele considerou, olha só, um recipiente fechado, né? Aí aqui tem o gás em questão. Aqui, o segundo estado, né? O que ele fez aqui? Ele aumentou a temperatura. Quando ele aumentou a temperatura com o ambiente fechado, a pressão aumentou. Entenderam? Se o recipiente tivesse aberto, o que ia acontecer? Ele ia expandir e ia embora. Então, você não ia ter praticamente pressão. Mas ele está considerando que a massa está constante, que o volume está constante, ou seja, o recipiente está fechado. Então, se o recipiente está fechado e você aquece aqui embaixo, aí o gás vai ficar uma pressão fortíssima e vai ficar se debatendo para lá e para cá. O que acontece dentro de uma panela de pressão? É exatamente isso, entende? Então, olha só, se eu boto um feijão para cozinhar numa panela normal, sem tampa, eu vou botar água nesse feijão, vou ligar o fogo, a água vai ferver e vai secar. Ele vai todo virar vapor de água. E o feijão não vai cozinhar. Não vai ter uma pressão ali. Porque vai estar a panela aberta, o gás vai embora. Agora, quando eu boto a tampa e que eu exerço uma determinada pressão, ou seja, não entra ar e não sai ar. Aí, o vapor de água que acontece quando a panela de pressão ferve, aquele vapor de água, ele fica ali fazendo uma pressão enorme, entende? Então, o aumento da temperatura é só você lembrar da panela de pressão. Num recipiente fechado, ou seja, considerando que vai continuar o mesmo volume, num recipiente fechado, né? Considerando que vai continuar a mesma massa e vai continuar o mesmo volume, quando você aumenta a temperatura, você aumenta a pressão. Então, a pressão 1 do estado inicial 1 dividido pela temperatura do inicial 1 é igual à pressão 2 dividido pela temperatura 2. Olha só, se eu pegar, a temperatura está em 100 kelvins, não é 100 graus Celsius. Daqui a pouco eu vou explicar sobre isso. No gás, a gente não mede em Celsius. Gás, a gente mede em Kelvin, que é a temperatura absoluta.
Então, olha só, se a temperatura está em 100 e eu tenho uma pressão 3, num recipiente fechado para aquele gás, onde ele não pode expandir o volume dele, quando eu aumento a temperatura, a pressão fica maior. Né? Então, a temperatura veio para 200, a pressão veio para 6. A temperatura veio para 300, a pressão veio para 9. A temperatura veio para 400, a pressão veio para 12. Ok? E aí, se você dividir a pressão pela temperatura, sempre você vai ter uma constante. Né? Isso significa que subiu um, sobe o outro também. Isso é constante. Então, olha só. Eu tenho 3 leis. A lei de Boyle, a lei de Charles e a lei de Gay-Lussac. Eu tenho transformação isotérmica, que é quando eu considero, aqui nesse caso aqui, ó, por que é isotérmica? Você está vendo que não tem temperatura aqui? Não tem temperatura. Quando eu não considero a temperatura, P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Aqui é isovolumétrica. Reparo, não tem o volume aqui. O volume é igual. P1 dividido por T1 é igual a P2 dividido por T2. E aqui ela é isobárica, não considera a pressão é igual. Então, V1 dividido por T1 é igual a V2 dividido por T2. Resumindo essas 3 leis que a gente viu até aqui. Então, aqui, ó, o que eu botei para vocês? Só para ficar um resuminho. Esse livro, que eu tiro a maioria dessas coisas, né, esses exemplos, é um livro do ensino médio, de um autor chamado Ricardo Feltri. Eu não sei se vocês já estudaram com ele no ensino médio e tal. É um livro, os livros do Feltri são muito bons para te dar o conteúdo inicial. Né? Então, tipo, se você estudar pelo livro dele, depois, se você ler o seu livro lá da faculdade, você vai ter uma facilidade muito maior de compreensão. Porque a linguagem que o Feltri usa é uma linguagem muito mais simples de ser entendida. Então, vale a pena, né? Você encontra os livros dele em PDF na internet. São bons, vale a pena você ter esses livros, tá? E eu gosto muito de usar esses livros para poder fazer os meus exemplos. Espera aí que eu perdi meu slide aqui. Vou botar de novo. Então, eu parei aqui. Então, isso aqui eu tirei de lá, e até era bom que tinha essa observação falando do negócio das leis, que eu falei que tem livro que fala que é do Gay-Lussac, tem gente que fala que é de Charles Gay-Lussac, e aí não interessa, né? O que interessa é que eu tenho 3 tipos de fórmulas. O gás, ele pode variar de 3 tipos diferentes, porque eu tenho pressão, eu tenho volume, eu tenho temperatura. Então, eu posso relacionar a pressão com o volume, eu posso relacionar o volume com a temperatura, eu posso relacionar a pressão com a temperatura, né? Então, aqui está mostrando, quando eu considero a mesma temperatura, ó, transformação isotérmica, a mesma temperatura, o volume vai variar e a pressão vai variar. A PV é constante, então P1, V1 é igual a P2, V2. É a mesma coisa que na isobárica, a pressão é a mesma, então eu estou considerando volume e temperatura. Volume 1 dividido pela temperatura 1 é igual ao volume 2 dividido pela temperatura 2. E, por fim, a isovolumétrica, que é chamada também de isocórica. O volume é o mesmo, ele não muda, ele é constante. E aí a pressão 1 dividido pela temperatura 1 é igual a pressão 2 dividido pela temperatura 2. É só um resuminho que está aí. Isso já está disponível para vocês lá, tá? Gente, olha só. Então, a gente falou em volume, pressão e temperatura. O volume para gases, ele é dado em metros cúbicos ou ml, né? Então, a gente pode ter metro cúbico, litro, centímetro cúbico, ml. Então, a gente precisa de saber estabelecer essas proporções. 1 metro cúbico é equivalente a 1000 litros.
Então, se você pegar, pensar, sabe aquelas piscininhas de plástico quadradinha que a gente compra para criança, que a gente montava antes, botava os pezinhos nela? Aquela piscina, ela era uma piscininha de 1.000 litros. Né? Se você for medir ali, é 1 metro cúbico que tem ali. Então, 1 litro é sempre 1 metro cúbico. Né? Outra coisa que você tem que saber, isso você pode anotar no seu caderno, porque isso é importante, você vai usar isso muito na faculdade inteira. Toda química, lá na tecnologia farmacêutica, você tem que saber. 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. E você tem que saber que 1 litro é igual a 1.000 ml, 1.000 mililitros. Né? Então, olha só, aqui, ó, eu tenho, ó, na minha seringuinha, aqui eu tenho 1 mlzinho. Olha só o pouquinho que é 1 ml. Tenho 1 ml. Se eu juntar 1.000 disso daqui, eu formo 1 litro. Né? Então, a gente tem que saber essa proporção, que 1 litro tem 1.000 ml. E que cada ml é 1 centímetro cúbico. Então, se eu pegar um centímetrozinho da régua e fizer 1 centímetrozinho cúbico, vai caber 1 ml ali dentro. Essa proporção a gente tem que saber fazer esse cálculo, tá? E aí a gente faz por regra de 3. Se eu perguntar assim, quantos litros tem em 200 ml? Então, você tem que saber, se 1 litro tem 1.000 ml, X vai ter 200 ml. Né? Então, isso daí a gente precisa saber. Deixa eu fazer essa conta aqui, porque tem gente que talvez não esteja ficando tão claro assim, né? É importante que a gente faça. Aguenta aí, gente. Um pouquinho de paciência. Então, olha só. Eu sei que 1 litro, eu sei que 1 litro tem 1.000 ml, ok? O jeito certo de escrever ml é desse jeito que eu escrevi aqui. M minúsculo, L maiúsculo. Me pergunta por que não, tá? Só sei dizer que é. O litro é L maiúsculo e o mililitro é o ml, né? Mililitro é a milésima parte de 1 litro. Então, 1 litro tem 1.000 ml, ok? Então, se eu quiser saber quantos litros que tem em 200 ml, eu faço uma regra de 3, né? Então, 1 litro tem 1.000 ml. 200 ml vai ter X litros. Aí, o que eu faço? Multiplicação cruzada, ó. X vezes 1.000 é igual a 1 vezes 200, ó. 1.000x é igual a 200. X vai ser igual a 200 divididos por 1.000. X vai ser igual a 0,2 litros. Então, 200 ml é igual a 0,2 litros. Mesma coisa se eu falar assim, ó, eu tenho, vamos supor, 0,37 litros. Quantos ml que eu tenho? Quantos ml que eu tenho? Então, aí, como é que eu faço isso daqui? Eu tenho 0,37 litros, como que eu faço a conta para saber quantos ml que equivale? Deixa eu fazer embaixo, peraí, gente. Não vai embananar. Se alguém estiver copiando, né? Meu quadro aqui. Então, olha só. Eu tenho 0,37 litros. Quantos ml? Esse meu teclado, gente, olha, vocês vão rir de mim, mas eu não sei onde está a interrogação nele. Eu tenho que ficar mudando a língua dele aqui para eu poder achar. Então, olha só. Eu sei que sempre, em qualquer hipótese, eu sei que 1 litro sempre vai ter 1.000 ml. Se eu tenho 0,37 litros, quantos ml que eu vou ter? Aqui que vai estar o X. Né? Qual a diferença daqui? Aqui eu perguntei quantos litros. Então, é assim, ó. Litro é embaixo de litro. Ml é embaixo de ml.
aqui eu tinha em litros e perguntei ml. Então, 1 litro, né, 1000 ml? 0,37 litro embaixo de litro. É quantos ml? São quantos ml? X. Então, eu faço aqui a multiplicação cruzada, ó. 1 vezes x é igual a x. 0,37 vezes 1000. X vai ser igual a 370 ml. Então, 0,37 litros tem 370 ml. Gente, isso aqui é extremamente importante para vocês ao longo no decorrer de todo o vocês, tá? Não estou exagerando, é algo que a gente vê sempre mesmo. Né? A proporção de medicamento ela é em miligramas por ml. Por aí você já vai ter uma noção, né? Miligramas por ml, ou ml, quantas gotas tem um ml. Então, vocês têm que saber isso. Não tem como, assim, a gente ignorar, passar batido com isso daí, não, tá? Tem que saber. Deixa eu passar aqui de novo. Já vou encerrar essa primeira parte. Para a gente poder ir para o intervalo, e eu vou falar da atividade prática também. Ué, não foi, não? O que será? Esse cargas dados para não tá indo. Hoje nossa sala está cheia, né? 36 pessoas, muita gente. Normalmente vem 20, 22. Hoje nós estamos com 36, tá muito bem. Que bom. Sinal que vocês estão conseguindo acessar a internet aí, né? Tá dando as coisas, estão começando a dar mais certo. E o meu computador tá assim, vocês estão vendo, né? Aí eu parei aqui. Então, olha só, o volume, então, já falei que é metro cúbico, litro, ml, por aí vai. A pressão, ela vai ser dada em Pascal, que é PA, ou milímetro de mercúrio, ou ATM. Aqui no Brasil, a gente usa muito milímetros de mercúrio e atmosfera, que é ATM. Então, a gente tem que saber, ó, uma atmosfera é igual a 76 centímetros de mercúrio ou 760 milímetros de mercúrio. É o que a gente vai usar. Eu botei todas as conversões aqui, porque esse tipo de conversão a gente pode usar quando faz prova, não tem problema nenhum, não. Né? E aí, aqui, o que você tem que saber mesmo é essa primeira aqui, ó. Um ATM é igual a 76 centímetros cúbicos ou 760 milímetros cúbicos. Normalmente, você vai ter que transformar de ATM para 760 para milímetro de mercúrio ou milímetro de mercúrio para ATM. Como que você vai atentar? Repara que a fórmula é P1V1 é igual a P2V2. As duas pressões têm que estar iguais, tá certo? Aí você vai, no volume é a mesma coisa. E se tiver em litro de um lado, do outro lado também tem que ser litro. Se tiver em ml de um lado, do outro lado também tem que ser ml. A única coisa aqui que sempre a gente vai ter que calcular certinho é a temperatura. A temperatura para gases tem que ser usada em Kelvin. A gente não usa temperatura em Celsius para medir gases. Então, quando vem um problema trazendo a temperatura em Celsius, a primeira providência que eu tenho que tomar é transformar essa temperatura para Kelvin, tá certo? Então, olha só, como que eu faço para transformar a temperatura de Celsius em Kelvin? A temperatura é igual a Celsius
mais 273. Então, tipo assim, a temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Então, por exemplo, se eu tiver a temperatura 27 graus Celsius, vai ser 27 mais 273, que é igual a 300 Kelvin. Se eu tiver a temperatura de, sei lá, 7 graus Celsius, 7 graus Celsius vai ser 7 mais 273, vai ser igual a 280 Kelvin. Tá? Então, isso a gente vai sempre usar, porque a temperatura, para dar certo os problemas, ela é considerada em Kelvin, que é o zero, que o Kelvin ele tem o zero absoluto. Ok? Então, é isso por enquanto. Então, eu botei aqui, ó, por definição, chamamos condições normais de temperatura e pressão, que é CNTP. Então, todas as vezes que eu disser condições normais de temperatura e pressão, essa pressão é uma atmosfera de pressão, que é essa pressão que eu tenho ao nível do mar, que é a mesma coisa que 760 milímetros de mercúrio, uma outra unidade de medida. E a temperatura, quando eu falar 0 graus, é 273 Kelvin, tá? Só no Kelvin que eu tenho o zero absoluto. Vou encerrar para o intervalo agora, e antes disso, falar da atividade prática. Gente, como é que vai funcionar? A gente vai, não estou dizendo que a gente não vai ter aula prática, não sei como é que vai ficar ainda essa situação, né? Porque junho a gente ainda tem algumas aulas e depois é a prova. Então, não sei como nós vamos nos organizar em relação à aula prática, mas eu quero passar para vocês, eu preciso passar para vocês uma atividade prática, valendo nota. Eu já não lembro mais, deixa eu ver quanto foi que eu falei que vai valer, acho que é 400 ou não 500, né? Deixa eu ver aqui. Porque anotar aqui na minha cabeça, minha filha, não funciona muito bem, não. Então, ó, a atividade prática que vocês vão fazer vai valer 500 pontos. E é bem simples. Vocês vão escolher uma experiência de química, qualquer experiência. Vocês podem pesquisar no site, Manual do Mundo, YouTube, pode olhar no livro de vocês da faculdade, pode olhar nesse próprio livro que eu falei do Feltz, enfim. Vocês vão pesquisar uma atividade prática que seja simples de fazer, que dá para fazer em casa, que não seja perigoso. Vão fazer, gravar e mandar para mim. Essa é a atividade, extremamente simples. Ah, professora, eu tenho vergonha, eu não quero aparecer. Não precisa você aparecer. O que você vai fazer se você não quiser aparecer? Você grava você fazendo a experiência e faz escrito a explicação da sua experiência. Ah, eu posso fazer, eu posso falar, não tem problema não. Então, você vai fazer a experiência e explicar essa experiência. Então, por exemplo, vamos imaginar que você queira fazer essa experiência aqui, ó. Opa, passei demais. Vamos imaginar que você queira fazer essa experiência aqui. Essa experiência aqui é simples, não tem perigo, dá para você fazer tranquilo. Né? Então, você vai pegar aqui, por exemplo, tem lá o baldinho com gelo, vai botar a bolinha, vai botar lá num tubinho ou num frasco, e vai gelar, e o outro você vai esquentar. E aí você vai explicar o que aconteceu ali. Né? Então, só um exemplo. Não precisa de ser nada mirabolante, não é feira de ciências da escola, não precisa fazer vulcão, não precisa de inventar moda. Eu quero só que vocês façam uma pesquisa, de preferência, que tenha a ver com algumas das aulas que a gente viu, tá? Mas se não tiver, você explica por que você escolheu aquilo, você grava e me manda. Só isso, tá? Não tem que fazer nada escrito, a não ser que você não queira explicar no vídeo, né? Faz conta que você é daquelas que morre de vergonha. Então, você pega lá seu celular, grava o que você está fazendo, a sua cara fica cortada, depois você digita o que é. Ou, eu tenho vergonha, mas eu posso narrar, a minha irmã faz para mim, né? Então, aí você bota a sua irmã para fazer e vai narrando o que a sua irmã está fazendo. Ok, pessoal? Essa é a atividade prática. Eu vou escrever lá no AVA o passo a passo de como você vai fazer. Vou botar lugares que você pode olhar, substâncias que são comuns de ter em casa e que dá para fazer experiência, ok? Essa é a atividade prática. Alguma pergunta? Qual a data de entrega?
Ah, isso, tem a data de entrega. Calma, deixa eu falar a data de entrega. A data de entrega é dia 25 de maio, é a última segunda-feira do mês. Isso aí, 25 de maio, última segunda-feira do mês. Vai valer 500, eu vou botar lá, tá bom? Lá no AVA, direitinho, passo a passo, como vocês vão fazer. O bacana é, você não tem que escrever, não é um trabalho escrito, é só realizado mesmo, a não ser que, como eu disse, você tenha vergonha de falar. Beleza? Então, agora a gente vai para o intervalo, são 8h20, a gente volta 8h45. Fechado? Não precisa sair da sala, pode ficar todo mundo online aí, eu só vou desligar o microfone e a câmera.
Pessoal, então estamos voltando, né? Para a gente concluir nossa aula de hoje. Deixa eu ver onde que eu parei. Parei aqui. Então, falando para vocês que tanto então o volume, quanto a pressão, como a temperatura, são propriedades dos gases que vão ter, então, né, as suas unidades de medidas padrão. Quando a gente fala assim que está no Sistema Internacional de Medidas, significa que é uma medida padrão, que ela é aplicável no mundo inteiro. Tá? Então, a gente precisa de saber fazer essas conversões, né? E essas condições normais de temperatura e pressão, ou de pressão e temperatura, são as condições, então, que a gente fala de normais, né, desses gases. Então, dando sequência aí, se a gente fosse resumir, né, tudo isso que a gente viu até agora, a gente iria chegar numa lei geral dos gases. E essa lei geral dos gases, ela é muito utilizada. Então, se a gente fosse reunir essas três fórmulas, lembra aqui, ó, que a gente viu, só voltando para a gente poder ver de novo, que a gente viu, ó, que a pressão vezes o volume, pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. Pressão inicial dividido pela temperatura inicial é igual a pressão final dividido pela temperatura final. E volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual a volume final dividido pela temperatura final. Se a gente for reunir essas três fórmulas, a gente vai chegar simplesmente na lei geral dos gases. A lei geral dos gases, ela nos diz que se eu pegar a pressão inicial, multiplicar pelo volume inicial e dividir pela temperatura inicial, vai ser igual a pressão final vezes o volume final vezes a temperatura final. Essa lei geral dos gases, ela vai se aplicar em diversos tipos de problema de química, né? De química e de física, né? Como eu falei mais cedo, tem uma física na nossa química hoje. Então, olha só um exemplo aqui. 20 litros de gás hidrogênio foram medidos a 27 graus e 700 milímetros de mercúrio de pressão. Peraí. Então, 20 litros de gás hidrogênio foram medidos a 27 graus Celsius e 700 milímetros de mercúrio de pressão. Qual será o novo volume do gás a 87 graus e 600 milímetros de mercúrio? Então, é bem simples a solução. Primeiro, nós vamos separar todos os dados que a gente tem. Então, ó, volume inicial, volume 1, ó, 20 litros. Então, bota aqui, ó, 20 litros. Temperatura inicial, foram medidos a 27 graus Celsius. 27 graus Celsius é a temperatura inicial. Só que, quando eu estou falando de gás, eu não uso em Celsius, eu uso em Kelvin. Então, já vou botar aqui, ó. Quanto que dá isso em Kelvin? Ó, 27 mais 273. Essa temperatura inicial, 300 Kelvin. A pressão inicial, ó, tá dizendo aqui, 700 milímetros de mercúrio. Ah, professora, como é que você sabe que é essa que é a pressão inicial, que é esse que é o gás inicial, que é a temperatura inicial? Eu sei que está dizendo no problema. 20 litros de gás foram medidos a 27 graus, 700 milímetros de mercúrio. Qual será o novo volume? Então, qual será o volume 2 a 87 graus Celsius de temperatura e 600 milímetros de mercúrio de pressão? O que foi feito aqui? Foi aumentada a temperatura e diminuída a pressão. Então, olha só, separei que é 20 litros o volume inicial, separei a temperatura inicial, que é 300 Kelvin, separei a pressão inicial, que é 700 milímetros de mercúrio. Qual será o novo volume? Então, o volume 2 vai ser o que eu quero saber, eu não sei, né? A temperatura 2 é 87 graus Celsius, ó, 87 mais 273, 360 Kelvin. E a pressão 2, 600 milímetros de mercúrio. Então, eu vou jogar na fórmula da lei geral dos gases. P1 vezes V1 dividido por T1 é igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Então, eu vou só substituir, ó. Qual é a pressão 1? 700.
Qual é o volume 1? 20. Qual é a temperatura 1? 300. Qual é a pressão 2? 600. Qual é o volume 2? É o que eu quero saber, eu não sei. E qual é a temperatura 2? 360 Kelvin. Eu repeti aqui, né? Não sei por que não, mas eu repeti. Tudo bem. Eu repeti inúmeras vezes, né? Olha só, para que eu repeti 10 vezes isso aqui? Eu estou querendo deixar o negócio didático, ficou mais difícil. Aí, olha só, eu vou fazer uma multiplicação cruzada, tá vendo? Quando eu tenho um sinal de igual, dividindo aqui, eu vou fazer uma multiplicação cruzada. Então, ó, 700 vezes 20 dá 14.000, dividido por 300. 600 V2 dividido por 360. Então, eu vou multiplicar cruzado. O 300 vai multiplicar o 600 vezes V2 e o 14.000 vai multiplicar o 360. Então, ó, 14.000 vezes 360 é igual a 300 vezes 600 vezes V2. 14.000 vezes 360 dá... Deixa eu contar. 23... 5 milhões, não é isso? 5 milhões, 40.000 e 40.000. Né, que vai dar 180.000 V2. Então, aí eu preciso saber o volume 2. Então, eu vou tirar esse 180.000 que está multiplicando aqui e vou passar para o lado de cá do igual dividindo. V2 é igual a 28 litros. Então, olha só, pessoal. Nesse caso aqui, o que acontece? A incógnita, o que eu precisava saber era o volume 2. Mas a incógnita poderia ser qualquer uma deles, entende? Se eu jogar na fórmula e substituir os valores, eu vou conseguir chegar no valor final. O X da questão aqui também é... Oh, meu Deus. A gente precisa de deixar a temperatura sempre em Kelvin. A temperatura em graus Celsius vai dar um resultado errado, tá certo? Então, eu preciso de mudar a temperatura e passar para Kelvin. Coloquei um outro exemplo de aplicação aqui. Você brincou de encher com ar um balão de gás na beira da praia até um volume de 1 litro e fechou esse balão. Em seguida, subiu numa encosta próxima, carregando o balão até 900 metros, onde a pressão atmosférica é 10% menor do que a pressão no nível do mar. Considerando que a temperatura na praia e na encosta seja a mesma, o volume de ar no balão em litros após a subida será D. Então, olha só, você encheu uma bola, uma bexiga, né? De aniversário, dessa de aniversário. Você encheu. Até ficar 1 litro de volume. Você estava na beira da praia. Na beira da praia, a temperatura é 1 atm, né? Condições normais de temperatura e pressão. É 1 atm na beira da praia. Então, o volume 1 é 1 litro, a pressão 1 é 1 atm. Aí você subiu, sei lá, você subiu lá no Buenos Aires, você subiu o Morro da Pescaria, 900 metros para cima. Quando você chega a 900 metros para cima, a pressão muda. A pressão ela é 10% menor. Se ela é 10% menor, essa vai ser a minha P2. Então, eu vou ter que calcular quanto que é a P2. Olha só. Que a pressão 1 equivale a 100%. A pressão 2 é 10% menor. Então, quanto que é 10% de 1? É 0,1. Então, se a pressão é 10% menor, 1 menos 0,1 dá 0,9. Essa é a pressão 2. Então, a pressão 1 é 1 e a pressão 2 é 10% a menos, 0,9. Qual vai ser o novo volume? O que o problema está perguntando? O balão vai encher mais ou o balão vai murchar? É isso que ele está perguntando. Aqui, eu não preciso de usar a lei geral dos gases. Por quê? Porque aqui está me falando assim, ó, considerando que a temperatura na praia e na encosta seja a mesma, ou seja, é isotérmico, é a mesma temperatura. Se só está falando se não está considerando a temperatura, eu só pego a pressão e o volume, que são os dados que eu tenho do problema. Então, pressão 1 é 1, volume 1 é 1. Pressão 2 é 0,9
Volume 2 é o que eu quero saber, né? Então, 1 vai ser 1 vezes 1, 1. É igual a 0,9 V2. Então, aqui, eu quero saber V2. Então, eu tiro o 0,9, que está multiplicando V2, e passo para o lado de cá igual, dividindo. 1 dividido por 0,9 dá 1,1 litro. Ou seja, quando você pega um balão e está cheio, e você sobe 900 metros, com a pressão um pouco menor, o balão vai ficar mais cheio. É isso que o problema está dizendo. Observa que aqui nesse exemplo anterior, a gente tinha dados de volume, 20 litros, a gente tinha dados de temperatura e a gente tinha dados de pressão, né? Nesse outro problema, eu tenho dados de volume, 1 litro, e tenho dados de pressão. E está me afirmando que é para considerar a temperatura idêntica. Então, aqui, nesse problema aqui, eu só usei aquela formulazinha, P1V1 é igual a P2V2. Nessa daqui, eu usei a lei geral dos gases, porque eu tenho os três elementos. Eu tenho pressão, volume e temperatura. Então, por isso que eu usei assim. Mas, via de regra, é muito simples de aplicar na prática esse cálculo. Não tem muito mistério, não. O maior mistério é interpretar o problema. Né? E isso daí não pode ser um mistério para nós. A gente tem muita coisa para interpretar na vida profissional. A gente tem que começar a exercitar isso para tirar de letra. Alguma dúvida nesses dois exemplos? Posso seguir, então? Para repetir esse segundo aí. Pessoal, posso seguir, então? Tá tranquilo? Dá para repetir essa última explicação só para mim, por favor? Esse segundo exemplo aqui? Isso, é o último, é. Então, aqui está dizendo o seguinte, que a gente está enchendo uma bola de soprar, né? A gente está enchendo com gás, e ela ocupou um volume de 1 litro. Então, esse é o meu primeiro volume, o volume 1 litro. A pressão ao nível do mar está dizendo que na condição normal de temperatura e pressão, a temperatura do mar é 1 atm. A pressão 2 é 10% menor. Então, você tem que fazer o cálculo para você saber quanto que é 10% a menos que 1. Tá certo? Então, talvez aqui seja um embaraço. Como que eu sei que a pressão 2 é 0,9? Eu sei porque o problema está me dizendo que a pressão é 10% menor do que a pressão ao nível do mar. Para eu fazer esse cálculo, eu fiz de uma forma bem simples. Eu botei uma regra de 3. A pressão de 1 atm seria o 100%. E a pressão de 10% seria X. Então, 10% de 1 é 0,1. Eu cheguei nessa conclusão, que 10% de 1 é 0,1. E o problema está dizendo que a pressão é 10% menor, ou seja, é 1 menos 0,1. Então, a pressão é 0,9, é 10% a menos do que a pressão 1, tá? 0,9 é menor do que 1, gente. Pode parecer que não, mas é menor do que 1. Ok, obrigada. Então, talvez o embaraço seja esse, né? E o volume 2 é de onde saiu. Por isso que eu botei o cálculo aqui do lado. Na hora que vocês forem estudar, vocês vão ver que o cálculo está dizendo de onde saiu esse 0,9, né? Então, eu vi que é 10% menor. Então, tá tudo em azulzinho, para vocês saberem de onde que veio, né? E aí, sabendo disso, é só botar na fórmula. 1 da pressão 1 do volume 1, então 1 vezes 1 é igual a 0,9 da pressão 2, e V2 é o que eu quero saber. Aí fica mais simples para a gente entender, né? Só aqui mesmo, que era o embaraço. Tá ótimo, obrigada. Dando sequência aí, pessoal, hipótese ou lei de Avogadro. Então, veio o Avogadro, né, que já estava lá feliz de ter descoberto os seus mols, 6,2 vezes 10 a 23, ele já estava tranquilo e alegre com isso, mas quando vieram os caras estudar sobre os gases, ele também quis dar o seu pitaco na sua pesquisa.
E ele chegou à conclusão de que volumes iguais de qualquer tipo de gás, né, se eu tiver o mesmo volume de gases diferentes, se eles estiverem sob a mesma pressão e mesma temperatura, eles vão ter o mesmo número de moléculas. Vejam que a especialidade do Avogadro era estudar as moléculas, né? O número de partículas, o número de moléculas, essa era a especialidade dele. E não foi diferente para os gases. Então, o que Avogadro falou? Se eu pegar vários gases diferentes, se esses vários gases diferentes tiverem uma mesma quantidade de volume, tá certo? Na mesma pressão e na mesma temperatura, eu vou ter a mesma quantidade de moléculas daquele gás. É isso que ele resumiu. Aqui eu botei uma figurinha para esquematizar isso que o Avogadro falou. Aqui eu tenho 3 gases diferentes. Ó, eu tenho H2, que é o gás hidrogênio. Eu tenho CO2, que é o gás carbônico. E eu tenho CH4, que é o gás metano. Espera aí um minutinho, pessoal. Aí, olha só. Para vocês poderem entender, H2 são 2 moléculas de hidrogênio que estão ligadas. Por isso que elas são iguaizinhas, na mesma cor e tudo mais. CO2, aqui, essa molécula cinza representa o C e essas 2 moléculas vermelhinhas é o O2, né? Então, CO2. E a molécula de CH4, essa do meio maior representa o C e essas outras 4, os 4 hidrogênios. Então, você vê que você tem gases diferentes, né? Só que eles estão num recipiente de mesmo tamanho, está considerando o recipiente do mesmo tamanho. Então, eu tenho gases diferentes, a mesma quantidade, o mesmo volume desses gases, eles estão submetidos à mesma pressão e à mesma temperatura. Então, eles têm o mesmo número de moléculas. É isso que Avogadro, essa conclusão que Avogadro chegou. E aí, ó, pode parecer estranho o fato de caberem em um mesmo volume o mesmo número de moléculas, já que existem moléculas maiores e moléculas menores. Então, repara aqui que o CH4 é uma molécula relativamente grande se for comparada ao H2, né? Então, pode realmente parecer estranho o fato delas caberem o mesmo número de moléculas, né? Mesmo elas tendo tamanhos diferentes. Porém, no estado gasoso, a distância entre essas moléculas é tão grande que a gente pode considerar o tamanho desprezível. Entenderam? Então, realmente, quando a gente está estudando, eu, pelo menos, quando eu vou estudar as coisas, eu gosto de ver lógica nas coisas, né? E não me parece muito lógico caber no mesmo volume a mesma quantidade de molécula, mesmo se eu tiver uma molécula grande, se eu tiver uma molécula pequena. Então, a explicação para isso é que a distância entre elas, lembra que eu falei lá no início da teoria cinética, do movimento que eles fazem, que eles estão tão distantes que a gente não considera o tamanho. O tamanho é considerado desprezível, né? Fazendo-se uma comparação grosseira, seria o mesmo que trocarmos 100 moscas por 100 pássaros dentro de um espaço como um Maracanãzinho. Né? Em termos de ocupação do espaço, não teria muita diferença. Mesmo a mosca sendo pequenininha e o passarinho sendo grande. A gente considerando o espaço ocupado é o mesmo. Né? Então, é por conta disso que Avogadro criou essa hipótese. O número de moléculas é o mesmo. Então, 100 moscas, 100 pássaros, né? Então, o que Avogadro quer dizer? Se eu tenho 6,202 vezes 10 a 23, independente se é do metano, independente se é do hidrogênio, independente se é do CO2, eu vou ter o 6,02 vezes 10 a 23. Quando esse volume é o volume na CNTP. Vamos falar disso agora. Então, olha só. O volume, que a gente chama de volume molar, é o volume que 1 mol de uma substância ocupa. Isso é volume molar, tá certo? Então, quando 1 mol de uma substância, ela ocupa esse volume,
1 mol é igual para qualquer tipo de substância, se a gente considerar a mesma pressão e se a gente considerar a mesma temperatura. Lá nas condições normais de temperatura e pressão, o volume molar de 1 mol é 22,4 litros. Então, se eu tiver 1 atmosfera de pressão, se eu tiver 22,4 litros, vai caber 1 mol de qualquer gás ali dentro. Então, eu tenho um espaço de 22,4 litros. Esse espaço está sobre uma mesma pressão, que é a pressão 1, vai caber, então, a mesma quantidade de qualquer gás. Se eu voltar nessa imagem aqui, o que quer dizer? Se eu estiver considerando que esse volume aqui, ó, esse espaço dentro desse quadrado, tem 22,4 litros para os 3. Se a pressão é 1 para os 3, a quantidade que eu tenho de H2, a quantidade que eu tenho de CO2 e a quantidade que eu tenho de CH4 é 1 mol. Ou seja, eu tenho 6,2 vezes 10 a 23 de H2, 6,2 vezes 10 a 23 moléculas de CO2, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de CH4. Considerando o volume de 22,4 litros e considerando a pressão de 1 atmosfera. Então, olha só, 1 mol... Aqui eu botei uma outra figurinha para a gente poder tentar visualizar a mesma coisa de uma forma diferente. Então, aqui, ó, eu tenho, considerando que o balão azul, que o balão vermelho e que o balão verde, eu estou considerando aqui que eles têm 22,4 litros. Eles têm exatamente o mesmo tamanho. Ou seja, eles têm o mesmo volume de 22,4 litros. Dentro desse balão, cabe, se tem 22,4 litros, 1 mol de hélio. Se é 22,4 litros, 1 mol de oxigênio. E se é 22,4 litros, 1 mol de nitrogênio. Mesmo que o oxigênio, o O2, ele seja maior do que o hélio e maior do que o nitrogênio. Tá certo? Então, olha só. 1 mol de O2 vai ter 32 gramas de O2, se a gente fosse pesar em massa. 32 gramas. Por quê? Lá na tabela periódica está me dizendo que oxigênio tem a massa 16. Se aqui eu tenho 2 oxigênio, a massa vai ser 32. Então, se tiver em 22,4 litros, 1 atm de pressão, 273 Kelvin, vai caber exatamente 1 mol de O2 ou 32 gramas de O2. Se eu tiver 22,4 litros, se eu tiver 1 atm de pressão e 273 Kelvin de temperatura, vai caber exatamente 1 mol de hélio, que equivale a 4 gramas de hélio. E se eu tiver 1 mol de N2, em 22,4 litros, 1 atm de pressão e 273 Kelvin, eu vou ter exatamente 1 mol de nitrogênio. Lá na tabela periódica fala que o nitrogênio tem a massa 14, N2, então, tem a massa 28, né? O que a gente pode sugerir? Se o oxigênio, se a molécula de O2 é tão maior e cabe no mesmo tamanho, o que a gente pode entender é que essa molécula de hélio, que é menor, ela está ocupando por conta do espaço, do movimento cinético, da cinética dela, o movimento que ele faz dentro daquele espaço, né? E eu posso ainda deduzir que quanto maior é um gás, quanto maior é a molécula de um gás, quanto mais pesada é essa molécula desse gás, ele vai se mexer um pouquinho menos. Entenderam? Então, o oxigênio aqui estaria se mexendo um pouco menos, o hélio estaria se mexendo mais. Né? É simples, se você pegar uma pessoa muito magrinha, uma pessoa mais ou menos, uma pessoa bem gordinha, você vai entender que uma bem magrinha vai correr muito mais do que aquela que é bem gordinha. É basicamente isso. Né? Consegue ter uma movimentação maior por ser mais leve, mas vai ocupar exatamente o mesmo espaço. Ok? Então, aqui tem uma regra. 1 mol de qualquer coisa é equivalente
a molaridade, que é a massa dada dividido pela massa molar, que é aquela que a gente calcula, que é igual a 6 vezes 10 a 23, que é igual a 22,4 litros. Essa é a nossa convenção, essa é a nossa regra. Então, a partir daí, a partir dessa regra, a gente vai ter uma última equação na noite de hoje, um último tipo de fórmula que a gente vai ver. Essa fórmula nos diz o seguinte: quando eu tenho a equação geral dos gases, eu tenho que a pressão vezes o volume dividido pela temperatura é constante. Então, é P1, V1. T1 é igual P2, V2, T2, né? Eu já sei que 1 mol de qualquer gás, nas condições normais de temperatura e pressão, vai ter 1 atm de pressão, 22,4 litros e 273 Kelvin. Então, olha só, se eu pegar pressão igual a 1, volume igual a 22,4 e temperatura igual a 273, se eu multiplicar 1 vezes 22,4 e dividir por 273, eu vou chegar nesse número 0,082. Esse número 0,082, ele é uma constante geral dos gases, né? Então, todas as vezes que eu pegar condições normais de temperatura e pressão, eu vou ter uma constante que é para todos eles. Essa constante é 0,082. E ele serve para 1 mol de qualquer gás, em qualquer temperatura e em qualquer pressão. Daí que veio, esse quem fez esse estudo, né, foi Clapeyron. Clapeyron pensou o seguinte, ele era um físico, e ele pensou o seguinte: poxa, se eu sei que a pressão é sempre constante, que o volume é sempre constante, que a temperatura é sempre constante, então, se eu pegar nas condições normais de temperatura e pressão, eu tenho um único valor de constante. E foi o que ele fez, né? Daí, então, ele elaborou uma equação, tá certo? Então, tipo assim, ó, para 1 mol de gás, eu tenho pressão vezes volume dividido pela temperatura, que é um resultado chamado R. Para 2 mols, pressão vezes volume dividido pela temperatura, 2 vezes R. Para 3 mols, pressão vezes volume dividido pela temperatura, 3R. Para N mols, o tanto que for, né? Quando a gente usa N, é para qualquer número. Para qualquer número de gás, né, de mols de gás, para qualquer número de mols de gás, a gente tem pressão vezes volume dividido pela temperatura é igual a N resultados, NR, ok? E aí, o que o Clapeyron fez? Ele pegou esse T aqui e passou para cá. Então, T que estava aqui dividindo, passou para o lado de cá, multiplicando. E aí ficou aquela famosa expressão que a gente conhece como por você, nunca rezei tanto, né? PV-NRT. Então, isso daqui, ó, essa equação, você não precisa de entender nada disso aqui de cima, se você não tiver entendido, beleza. Eu gosto de entender, então por isso eu gosto de explicar. Mas o que você precisa saber é que existe uma equação para os gases ideais. Essa equação foi descrita por Clapeyron e ela é expressa da seguinte forma: pressão vezes volume é igual. Esse N aqui, ó, N, ele vai ser o número de mols, né, que vai ser expresso pela massa dividido pela massa molar, vezes aquela constante, 0,082, e vezes a temperatura. A fórmula é PV-NRT. A gente conhece, eu aprendi por você, nunca rezei tanto, para poder não esquecer, né? Tem umas outras mais de baixo calão, para algumas pessoas gravam com mais facilidade, mas eu não vou repetir, não, até porque está gravando. Então, é assim. Se a gente sabe que o número de mols vai ser sempre a massa dividido pela massa molar, eu posso escrever PVM dividido pela molaridade, RT. Eu posso escrever assim, tá? Mas é NRT na real. Aí eu botei um exemplo aqui, para a gente poder entender como é que ela é feita, como é que ela é usada,
tá? Então, exemplo, ó. Qual é o volume ocupado por 19 gramas de flúor? Qual é o volume ocupado por 19 gramas de flúor a 27 graus Celsius e 1,64 atm? Então, olha só, deixa eu resolver com vocês lá no Word, tá? Deixa eu só compartilhar a minha outra tela aqui. Qual é o volume ocupado por 19 gramas de flúor? Depois eu vou ter que voltar aqui. Peraí. Para a gente resolver esse juntos, que é o nosso último exemplo da aula de hoje. Foi lá olhar. Ixi, agora lascou. Calma, gente. Aguenta aí. Qual é o volume ocupado por 19 gramas de flúor a 27 graus e 1,64 atm? Vamos pegar os dados aqui. Qual é o volume? Então, volume é o que eu quero saber. Qual é o volume ocupado por 19 gramas de F2, que é o flúor. A 27 graus Celsius, então a temperatura é igual a 27 graus Celsius. E a pressão é igual a 1,64. Então, qual o volume ocupado? Vou tirar o X aqui e vou botar uma interrogaçãozinho. Qual o volume ocupado por 19 gramas de flúor? Olha só, 19 gramas é a massa, correto? 19 gramas é a massa. F2 é o flúor, então eu tenho que calcular a massa molar do flúor. Se eu olhar na tabela periódica, a massa molar do flúor vai ser 19 gramas, está lá a massa dele lá na tabela é 19 gramas, só que ele aparece 2 vezes. Então, vai ser 38, ok? Então, olha só os meus dados. Eu tenho qual vai ser o volume de uma massa de 19 gramas de flúor, que tem a massa molar 38, numa temperatura de 27 graus Celsius. Eu não posso usar graus Celsius, então eu tenho que fazer o quê? Transformar para Kelvin. Como que eu faço? Multiplico por 273. Então, vai chegar, oh meu Deus, 300 Kelvin, numa pressão de 1,64. Então, a fórmula é assim, ó. P vezes V é igual a nRT. Olha só, P é de pressão. Então, 1,64. Tirei daqui, né? 1,64. Volume, eu não sei. Ó, é o que eu quero saber. Então, 1,64 vezes o volume é igual. É igual. Quem é o N? O N, sempre, pessoal, o N, ó, vou até abrir aqui uma formazinha aqui para vocês poderem ver, ó. O N, para eu calcular o N, é sempre... Oh, meu Deus, é N minúsculo, gente. É igual a massa, que é o N minúsculo, dividido pela massa molar. Então, eu não tenho o dado N aqui. Se você procurar aqui, você não tem o N. Mas você tem a massa, então, N é igual a massa, 19, e você tem o MM, que é 38. Então, N vai ser igual a
19 dividido por 38 vai dar 0,5. Então, você vem cá, ó, é igual a 0,5 vezes, quem é o R? É a constante, 0,082, vezes T, que é a temperatura em Kelvin, 300. Então, vamos calcular. 1,64V é igual, quando eu calculo 0,5 vezes 0,082 vezes 300, vai dar 12,3. Deixa eu conferir aqui na minha calculadora. 0,5 vezes 0,082 vezes 300. Isso mesmo, 12,3. Quanto que vai ser o volume, então? V vai ser igual a 12,3 divididos por 1,64. Divididos por 1,64. Volume vai ser igual a 7,5 litros. Opa. Então, olha só, como que eu faço? Só para a gente relembrar aí, quem já está velho de guerra aí de estudar, quer dizer, tem muito tempo que não estuda, né? Então, olha só, aqui eu tenho o sinal de igual. O sinal de igual, ele quer me dizer que o que está aqui é o oposto do que está aqui. Então, se aqui o 1,64 está multiplicando o volume, quando eu tiro ele desse lado do igual e passo para o lado de lá do igual, ele passa dividindo, porque é o oposto, tá? Por isso, então, que eu tiro ele daqui e passo ele para o lado de cá dividindo. Então, volume 7,5 litros. Ó, aqui está mostrando, tá vendo? Olha só o exemplo que eu tinha dado lá. Qual é o volume ocupado por 19 gramas de flúor a 27 graus Celsius e 1,64. Então, aqui deu 7,5 litros. Tem uma outra forma de você poder fazer essa resolução, mas é bem mais complexa. Né? Então, aqui, eu usando rapidinho, a fórmula deu certo. Peraí, tem alguém chamando aqui para entrar. Eu usando a fórmula, rapidinho deu certo, tá vendo? PV, NRT deu certo. Só lembrando que no lugar do N, eu botei o M dividido pela massa molar, que eu tinha como dado. Mas existe uma forma da gente calcular colocando, ó, 1 mol de flúor tem 38 gramas. E ele vai estar na CNTP, 22,4 litros. 19 gramas, que é a massa que foi dada, estaria em X, ou V0. 11,2 litros de flúor. Só que aí você teria que botar numa segunda fórmula, né? Que é botando a pressão, botando o volume que você achou e botando a temperatura que foi dada. Então, ó, a pressão, o volume que você encontrou, que é 11,2, mais isso aqui para chegar a 7,5. Por isso que Clapeyron, ele facilitou para a gente, porque ele botou numa fórmula só, onde você pode usar todas as coisas. Ok? Um minuto só, pessoal, para eu voltar. Então, gente, agora vocês estão me vendo aqui. Aí é o seguinte, por hoje, essa é a apresentação da aula de hoje. Eu peguei a sessão 3.1. Se a gente estivesse na sala de aula, agora seria o momento de eu dar o exercício para vocês poderem fazer referente à aula de hoje. E esse exercício já está disponível para vocês no AVA. Quando vocês chegarem lá no AVA e clicarem no link, vai abrir uma tela daquela do Google Forms igual da prova, com os exercícios para vocês fazerem. Tem 11 exercícios lá. Esses 11 exercícios vão valer 100 pontos. Vocês podem fazer, se vocês quiserem aproveitar a hora de aula e fazer agora, beleza. Mas pode me enviar até domingo. Não é até segunda, é até domingo. Quando chegar a segunda, você já não tem que ter nada, porque eu tenho mais atividade para dar. Eu quero saber, gente, se vocês têm alguma dúvida, se tem alguma coisa que eu poderia explicar novamente. O que vocês acharam? Se é difícil, está tranquilo? Digam para mim. Ninguém? Professora, o exercício vai estar lá no AVA?
Tá lá, o exercício tá lá no ABA já. Seção 3.1. Quando você clicar, vai aparecer um link. Você clica no link e aí vai abrir para você a atividade. Tá bom, certo? tá ok, obrigado. Aí não precisa entregar hoje, pode entregar até domingo. Né? Então, tem os exercícios, todos os exercícios que estão lá são de cálculo, sobre tudo isso que nós falamos hoje. Né? Então, os slides também já estão lá, e essa aula está sendo gravada, eu vou baixar, ela leva um tempo para baixar, amanhã eu posto. Então, se vocês precisarem de ouvir a explicação de novo, para poder fazer o exercício, amanhã já vai ter lá no ABA para vocês a aula também, ok? Em relação à atividade prática para o dia 25, tudo certo? Qualquer tipo de experimento que dê para fazer em casa, de química, que você consiga explicar a lógica dele, tá? Vou postar ele lá no ABA para vocês também. Certo, gente? Então, beleza? Por hoje é só. Boa noite a todos e eu vejo vocês na quinta-feira na aula de farmácia clínica, certo?